Isto é difícil. Buenas tardes. Está bem? Porque se tiver errado, eu corrijo. Tu não, tu és mais purista. É que no mirandês também há fundamentalista. O Júlio é mais liberal. Portanto, buenas tardes. Hoje ao dia de Portugal, mas para nós vai a ser o dia da língua mirandesa. Estou aprovado? Boa. Eu gosto destes paradoxos. Eu acho que é um privilégio nós termos um país tão pequeno, com uma variedade tão grande na paisagem, e termos uma fantástica língua, digo que é língua porque tem gramática e tudo, num dos sítios mais bonitos de Portugal. Eu não tenho nada a ver com Miranda, a não ser ter amigos lá. E quem tem amigos em Miranda é mirandês, mesmo que não fale. É um privilégio para o Clube Literário juntar dois meirinhos, o Júlio e o Zé, e um senhor que se chama Amadeu Ferreira, mas costuma assinar Francisco Niebro, que é reconhecido pela boina. Como é que se diz boina em mirandês? Gorra. Sempre a aprender. E como é que se diz café em mirandês? Café. Eu aqui há uns anos no Expresso pedi ao Júlio Meirinhos que traduzisse uma campanha eleitoral para mirandês. Escrevi um texto sobre os candidatos que andavam à sementeira de Los Votos, qualquer coisa parecida com isso, e foi um sucesso, devo dizer-lhes. Bom, esta sessão não tem guião, tem apenas um grupo de pessoas que se junta no 10 de junho, não para a valsa das medalhas de que fala o Rui Veloso, mas para darmos vida a uma língua que, para surpresa de muita gente, não morreu. Era uma língua falada pelo povo, ao contrário do fidalgo, do falato fidalgo, que era a língua dos ricos. O mirandês é uma língua do povo que subsistiu. E eu queria que nós aproveitássemos a língua para falar um pouco da história, porque toda a língua tem em si uma história. Eu acho que as línguas são territórios. E esta língua é um território mental, ao qual nós temos que dar rapidamente uma outra dimensão. Em primeiro lugar, porque muito bem explicou o Amadeu aqui há uns anos, o Dom Afonso Henriques falava mirandês. Diz ele, e eu acredito, porque se ele tinha uma ascendência leonesa e andou por aquelas terras, é natural que pelo menos os palavrões lhe saíssem em mirandês. Pode-se pôr a boina. Lamai falava leonês. A mãe falava leonês. E os filhos costumam falar. Agora vou traduzir eu para português. Fica assim. Era filho da mãe, não é? Exatamente. Bom, muito bem. Apresentados os meus colegas de painel, e agora a sério, acho que é um privilégio ter aqui estas pessoas, e quando digo estas pessoas não me estou a referir aqui a este lado da mesa, estou-me a referir à plateia, porque isto é também um teste. Quem é que no Porto aceita passar um fim de tarde de feriado para vir ao Clube Literário falar mirandês? Os habituês do Clube Literário, naturalmente, mas a comunidade mirandesa que existe no Porto, por outros, naturalmente. E acho que é isso que a gente tem que festejar. Um pretexto para encontrar pessoas. Há quem não seja mirandês, seja apenas transmontano, embora eu não saiba o que é isso ser transmontano. Eu sei o que é ser nordestino, não sei o que é ser transmontano, porque essa ideia do Trás-os-Montes é uma coisa que se inventou, porque não sei se é de lá para cá ou de cá para lá, mandam-os que lá estão ou mandam-os que cá estão. É de cá para lá. Pois. Bom, mas isso é uma outra conversa. Eu acho que o nordestino é um transmontano que resistiu e agora tem o destino nas suas mãos. Daria em primeiro lugar a palavra ao Zé Meirinhos, porque é o homem que tem a vertente mais académica, pode ser, importa que ponha isto no currículo, e que comecemos por ali, uma espécie de introdução breve daquilo que é hoje a língua mirandesa, as possibilidades que tem a língua mirandesa, e as possibilidades mais do que as possibilidades. O que é que a língua mirandesa pode representar para Portugal na redescoberta da sua identidade?
Não tínhamos combinado nada, mas acho que este é um belíssimo tema para começar. Mas não sei se é o tema para que Mas podes falar do que quiseres, não precisas. Não, que é o tema para o qual eu não estava preparado para falar, porque e nem estava a contar começar. Eu diria, sobretudo, comentar as palavras do Amadeu e do Júlio sobre o Mirandês, porque eles são dois importantes intervenientes na sobrevivência do Mirandês, eu não diria ao nascimento, mas na sobrevivência. Por isso é inesperado eu ter de começar. Eu tinha trazido algumas notas para seguir o comentário que eu pretendia fazer. E eu gostava de falar de duas coisas: a sobrevivência do Mirandês e o futuro do Mirandês, e vai de encontro ao que agora foi dito. Eu nasci em Miranda, mas o Alcides perguntava-me há pouco se eu falava em mirandês. Eu não sei falar em mirandês para não me envergonhar e para não envergonhar os mirandeses. Não, só costumo falar com os meus amigos e escrevê-lo, porque é mais fácil escrever. Hoje há tanta gente a falar mal inglês. Não, deve ser a língua mais mal falada do mundo, acho eu. Ninguém se envergonha. Mas a mim envergonha-me falar Pode mal falar mirandês sem problemas. A mim envergonha-me falar mal mirandês. Mas eu, nos últimos anos, tenho acompanhado as iniciativas que têm garantido esta sobrevivência do mirandês. Eu queria destacar 4 iniciativas que a mim me parecem importantes e vou citá-las pela ordem cronológica de aprovação e que nos últimos 20 anos têm garantido uma mudança, sobretudo, do mirandês. Porque o mirandês que se fala hoje e que nós falamos e nós podemos ouvir, na minha opinião, é diferente do mirandês que falavam os nossos pais e que se falava correntemente em Miranda há 20 ou 30 anos. Em primeiro lugar, eu destacaria o ensino do mirandês, que foi introduzido em 85 ou 86, se não me engano. A iniciativa que eu conheça teria sido lançada em, talvez, 74, 75, pelo Presidente do Conselho, pelo Presidente da Direção do Liceu de Miranda do Douro, que fez uma proposta ao Ministério para que fosse, na altura ainda era a secção inicial de Miranda do Douro, para que fosse introduzido o ensino do mirandês. Isso não foi aprovado e naqueles anos... Foi em 81, peço desculpa que essa proposta foi feita. Formalmente, mas que eu não, foi em 74? Foi. Bom, mas podemos depois esclarecer isso. Eu era do Conselho Diretivo da secção inicial de Miranda do Douro, como estudante, claro. E isso foi discutido e proposto numa das reuniões. 74, que estudo. No ano 74, 75, ano letivo, portanto deve ter sido em 75. Numa altura, pouco tempo depois, o Júlio criou um jornal, o Planalto Mirandês, se eu me recordo, deve ter sido em Mirandão. Planalto deve ter sido depois. De qualquer maneira, o ensino é introduzido em 85 e 86, se me recordo bem, e é a primeira iniciativa que vai introduzir uma uniformização do mirandês. Os estudantes que frequentam esta disciplina como opção passam a falar e a ter contacto com o mirandês uniformizado, que é aquele que o professor propõe. Quando o mirandês até aí tinha grandes variações de aldeia para aldeia, creio que ainda hoje se mantém, mas com tendência a diminuir pelas 4 razões que eu vou indicar. Como sabem, o José Leite Vasconcelos, no livro que publica no segundo volume da Filologia Mirandesa, ele fala das variedades dialetais do mirandês. Não fala do mirandês como língua uniforme ou unificada, mas fala das variações dialectais, porque, e ele identifica as variações, existe em muitos casos variação fonética, variação lexical, quase de aldeia para aldeia. Aldeias contíguas têm léxicos diferentes, têm pronúncias diferentes, basta ver o caso de Sendim, mas esse é um caso à parte porque distingue todo o outro mirandês. E é uma variante mais destacada e que ocorre apenas numa aldeia. Mas mesmo no mirandês central ou no mirandês baiano, há diferenças muito grandes entre todas as aldeias. Ora, a introdução do ensino do mirandês vai começar a contribuir para uma uniformização do mirandês, que se vai acentuar com a publicação em 99 da Convenção Ortográfica da Língua Mirandesa, um documento preparado por linguistas e por falantes instruídos, cultos do mirandês, e que tende a introduzir uma uniformização embora registrando novas variantes, mas uma uniformização que agora está a passar para a escrita, aqueles
aqueles que escrevemos em mirandês, tentamos conformar-nos à norma ortográfica e menos às variações lexicais das nossas próprias aldeias. É também por essa razão que o Amadeu